Vamos então aqui, pessoal, avançar para o nosso último tópico, tá, galera? Que fala sobre o número de elementos de dois conjuntos, tá, pessoal? Essa ideia aqui é uma ideia bastante interessante, tá? Muito utilizado no raciocínio de lógica da matemática, tá, pessoal? Para quem vai fazer programação, esse tipo de coisa também é muito interessante isso, né? Aliás, todas as operações envolvendo conjuntos, né, é muito interessante para quem vai trabalhar com lógica, né? Quem vai trabalhar lá com programação, informática, esse tipo de coisa. E essa ideia do número de elementos da união de dois conjuntos também é interessante, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui o comentário, então, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, percebam, tá, que eu tenho aqui, sejam dois conjuntos não vazios, tá, pessoal? A e B, tá, pessoal? Tais que o conjunto A, né, é formado pelos elementos 1, 3, 4, 6 e 8, correto? E o conjunto B é formado pelos elementos 1, 2, 5, 6 e 7, tá, pessoal? Bom, pessoal, percebam o seguinte, tá? Que se eu quiser fazer A união com B, tá, pessoal? Vejam bem. Dentro da união, valem elementos que pertencem a A ou elementos que pertencem a B. Como o próprio nome diz, quando eu estou fazendo união, eu estou juntando todos os elementos. Pessoal, percebam, tá, que eu tenho aqui o número de elementos do conjunto A são 5 elementos, tá, pessoal? Olha, conta aqui. Aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. E o número de elementos do conjunto B também é 5. 1, 2, 3, 4, 5. As pessoas mais desatentas, elas poderiam pensar assim, né? Então quer dizer que se o conjunto A tem 5 elementos, o conjunto B também tem 5 elementos, então quer dizer que 5 elementos do conjunto A mais 5 elementos do conjunto B, já que é para união, que é para juntar todo mundo, isso dá 10 elementos. Errou. Tá, pessoal? Tá bom, então vamos lá. Na união eu posso repetir elementos? Tá, veja que o 1 aparece nos dois. E eu só coloco na união, eu só posso colocar ele uma vez. Né? Então eu tenho aqui o 2 que aparece no conjunto B. Eu tenho aqui o 3 que aparece somente no conjunto A. Certo, pessoal? Eu tenho aqui o 4 que aparece no conjunto A, somente no conjunto A. Eu tenho aqui o 5 que aparece somente no conjunto B. Agora, pessoal, eu tenho o 6 que aparece tanto no conjunto A, tá vendo? Opa, eu acabei riscando demais aqui. No conjunto A, tá, pessoal? E também no conjunto B, tá vendo? Tem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. E eu vou colocar ele só uma vez. O 7 pertence somente ao conjunto B, tá, pessoal? E o 8 pertence somente ao conjunto A. Pessoal, depois que você fez a união, vamos contar os carinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, professor, mas aqui era 5 no A e 5 no B. Beleza, tá, pessoal? Mas olha só, galera, tanto o 1, tá, pessoal? Tanto o 1 quanto o 6, ele pertencem aos dois conjuntos. Olha só, pessoal, o 1 aqui pertence a esse, tá, pessoal? E aqui o 6 pertence ao B e pertence ao A. Então, esses dois carinhas aqui, quando eu vou fazer a união, tá, galera? Eu só posso contá-los apenas uma vez, correto? Então, percebam, pessoal, que o número de elementos, tá, de A união com B é igual a quem? É igual a 8, tá? Pessoal, se eu fizer isso pelo diagrama de Venn, presta atenção aqui. Pelo diagrama de Venn, o que eu tenho, né? Eu tenho aqui o conjunto A, tá, pessoal? Eu tenho aqui o conjunto B, tá, pessoal? Tá aqui. Opa, deixa eu tirar aqui o automático desse negócio, tá, pessoal? De novo. Eu tenho aqui o conjunto A, o conjunto B. Pessoal, dentro do conjunto A eu tenho aqui o 8, tá, pessoal? Eu tenho aqui o 3 e eu tenho aqui o 4, certo? Pessoal, lembrando que a união é todo mundo, tá vendo? Ó? A união aqui agora, ó, como é a união, eu pinto todas as duas bolinhas, né? E a parte em que elas estão entrelaçadas também, tá vendo? Então eu estou falando de toda essa região aqui, correto? Então tudo isso aqui é união, ok? Tá, agora tem um detalhe, pessoal. Nesse caso aqui, olha, nesse caso aqui, o 1 e o 6, eu conto esses carinhas apenas uma vez, porque ele vale tanto para o A quanto para o B, certo, pessoal? Já o 2, o 5, né, e o 7, pessoal, eles estão exclusivos no B. Mas o 1 e o 6, eles foram contados apenas uma vez, porque eles estão nos dois. Então percebam, pessoal, que exclusivo no conjunto A, tá, pessoal, eu tenho 3 elementos. Exclusivo no conjunto B, eu tenho outros 3 elementos. Agora, dentro da intersecção, eu tenho 2. E 3 mais 2 mais 3, isso vai dar 8 elementos no caso, tá, pessoal, ok? Então, aí vem essa regrinha aqui que diz pra gente o seguinte. O número de elementos... Opa, aqui, né? Pessoal, o número de elementos da união, tá, pessoal? O número de elementos da união é o número de elementos de A mais o número de elementos de B, só que descontado o número de elementos da união, né, pessoal? Por que eu estou falando isso? Vamos lá, vamos voltar aqui. O número de elementos de A
não eram 5? O número de elementos de B também não eram 5? Agora, qual é o número de elementos de A intersecção com B, pessoal? Na intersecção não tem 2 elementos? Então vejam aqui, pessoal. O número de elementos de A é 5. O número de elementos de B é 5. O número de intersecção é 2, tá, pessoal? E isso vai dar qual resultado? Vai dar 8. Lembrem-se, tá, pessoal, que quando você pegar, então, aqui a quantidade de elementos do conjunto A e a quantidade de elementos do conjunto B, quando faz a união, a gente tem que descontar aqui, pessoal, a quantidade de elementos que tem na intersecção, certo? Bom, pessoal, daí, por analogia, dá para deduzir o número de elementos da intersecção, né? Então, olha só, pessoal. O número de elementos de uma intersecção é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o da união completo. Ah, professor, eu não entendi. Tá, peraí, deixa eu puxar esse carinha aqui para baixo para mim poder explicar melhor para vocês. Vamos lá aqui, pessoal. Vejam bem, galera. Qual é o número de elementos... Opa, estou apagando, né? Qual é o número de elementos, tá, pessoal, do conjunto A? É 5. Qual é o número de conjuntos do elemento B, pessoal? Também é 5. Menos... Pessoal, qual é o número de elementos da união? A união não tem 8 elementos? Tá, pessoal? Quanto que é 5 mais 5? Não vai dar 10. Qual é a quantidade de elementos da união, pessoal? Não é 8? Quanto que é 10 menos 8, pessoal? 2. Opa, 2 não é justamente a quantidade de elementos da intersecção? Então quer dizer que essas duas regrinhas aqui, tá, pessoal, destacadas em amarelo, tá, pessoal, destacadas em amarelo, ou essa daqui destacada em azul, tá, pessoal, elas são regrinhas importantes. Professor, eu preciso memorizar isso? Seria bom, né? Muito bom, tá bom? Mas não é uma regra que cai muito em vestibular, né? Cai muito em concurso público. Agora, para quem faz programação, né, pessoal, talvez isso seja interessante, tá? Você memorizar essa regrinha, tá? Porque como vocês trabalham muito com lógica, né? Essa regrinha pode ajudar bastante vocês, ok? Apesar que existem lá, né? Quando quem vai estudar lógica, existe uma outra infinidade de regras de lógica que são interessantes de nós memorizarmos. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Tudo bem?